Bom dia, pessoal. Joia? Hoje nós vamos falar aí a respeito dos medidores elétricos, tá? Medidores elétricos, tá, gente? Nós temos aí alguns, eu já mostrei para vocês quando eu fiz aquela aula prática de associação de resistores, né? Deixa eu tirar o fio aqui para ficar melhor. Tá aqui, tá? Esse daqui é um multímetro, né? Ó, esse aparelho aqui, ele mede tensão, né? Tensão alternada, né? Ele mede corrente, tá? Aqui uma corrente contínua, tá certo? Aqui nós temos aqui uma tensão contínua também, tem escala de resistência, né? Enfim, ele mede bastante coisas aí, tá? Por isso que chama multímetro, né? Ó, tá certo? E aqui nós temos um outro multímetro, tá, gente? Um modelo aí um pouco mais moderno, tá? Também tem aqui umas escalas, né? Ó, daqui a pouco eu vou falar para vocês um pouco mais, né? Pessoal, na aula lá de associação de resistores que eu passei para vocês, né? Há um tempinho atrás, eu comentei aí e mostrei como é que funciona, como é que você faz uma medição com esses aparelhos, tal, né? E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais, né? Como que eles são feitos e do que eles são constituídos aí, tá bom? Então, ó, primeiro eu vou falar para vocês a respeito do galvanômetro, né? Ó, o galvanômetro tá aí, tá? Ó, é esse aparelho aqui, tá certo? O princípio de funcionamento dele, né? Ó, é o chamado efeito magnético da corrente elétrica, né, responsável pelo deslocamento de um ponteiro ao longo de uma escala graduada. Tá? Então, o galvanômetro, gente, ele é um instrumento muito sensível, tá, gente? Ele mede correntes pequenas, tá certo? Então, nós falamos muito assim, ó, fundo de escala, tá, gente? Que seria aí a medida maior que ele pode dar, tá? Então, quando vocês falarem assim, né, um galvanômetro tem fundo de escala 1 ampere, né? Então quer dizer o quê? Que ele pode medir aí no máximo até 1 ampere, tá certo? Se passar desse valor, né, ó, pode estragar o seu galvanômetro aí, tá certo? Lembrando, tá, gente, medidores ideais são aqueles que não interferem na grandeza a ser medida. Então vamos ver. Se eu fosse medir aí uma corrente elétrica, mas o meu instrumento, né, ele alterasse o valor da corrente elétrica do circuito, já não daria para a gente fazer uma medição assim tão certa aí do circuito, tá? Então, ó, o que nós fazemos, né, no caso, é ter resistências adequadas, né, que não faça com que esse instrumento não interfira aí no que nós estamos medindo, tá ok? Pessoal, então, um galvanômetro, ele tem uma resistência bem baixa, tá? A resistência deles aqui, ó, giram em torno aí de 1 ohms, mais ou menos aí, tá? Tem algumas variações, mas um valor assim bem baixo aí, tá ok? Como é que nós podemos representar aí o galvanômetro, né? Assim como todos os aparelhos, né, gente? Nós representamos aí com uma bolinha, tá? Só que, como ele tem esse fio, então ele tem aí uma determinada resistência, né? Como eu falei para vocês, é uma resistência baixa, mas tem uma resistência que a gente chama aí de RG, resistência do galvanômetro, tá certo? Então tá aí, né? Ó, ele tem uma bobina móvel, tá? Essa mola em espiral, tá certo? Aqui um ímã permanente e o núcleo dele é feito de ferro doce, né? Ó. Tá? Então vamos ver, o torque da mola vai fazer com que esse ponteiro aí ele se deflete, né? Ó. E aí ele vai indicar aí um determinado valor, tá? Então, a grosso modo, é isso aí, funcionamento aí de um galvanômetro aí, tá ok? Pessoal, vamos falar
como que é feito o amperímetro, né? O amperímetro a gente até já viu aí algumas vezes ele em circuitos, né? O amperímetro ele é utilizado para medir corrente elétrica. Para um amperímetro ser utilizado para medir corrente elétrica, tá, gente? A resistência dele tem que ser uma resistência, assim, bem baixa, tá certo? Então, ó, um amperímetro ideal, ele teria uma resistência nula, tá certo? Então, se um circuito aí, um exercício falar para vocês, o amperímetro ideal, tá? Então vocês já podem considerar ele como uma resistência zero, tá ok? E aí ele não vai interferir na medida da corrente elétrica, tá? Então como que é feito o amperímetro, gente? Ó, o amperímetro é feito com um galvanômetro, um shunt, né? Que ele é uma resistência aí de desvio, tá ok? E o amperímetro, né? Então, se eu somar aqui o galvanômetro com essa resistência que eu estou ligando em paralelo, essa resistência de desvio aí que nós chamamos, tá? Nós vamos ter aí o amperímetro aí, ó. Tá certo? Então perceba o seguinte, gente, ó, entra uma corrente elétrica aqui, ó. Essa corrente elétrica, a hora que ela chega nesse ponto, ela se divide, ó. Vem uma parte para cá e vem uma parte para cá. Como eu já falei com vocês, né, ó, a corrente do galvanômetro é uma corrente muito baixa, tá, gente? Então, a grande maioria da corrente eu teria que vir por aqui. Só que para a grande maioria da corrente vir por aqui, ó, eu tenho que ter uma resistência muito baixa aqui, tá certo? Então, ó, duas fórmulas aqui para a gente determinar, tá? O I seria N vezes IG, tá? Esse N aí seria o fator multiplicativo, tá? Depois eu já vou comentar com vocês aí como é que funciona, tá? Esse fator multiplicativo, gente, vai ter esse valor, ó, 1 mais RG sobre RS. O que é isso? O RG é a resistência do galvanômetro e o RS a resistência do shunt, tá certo? Pessoal, então, ó, dessa fórmula, o que a gente percebe, gente? Quanto menor for a resistência do shunt, né, ó, o que vai acontecer com N? Né, ó, você pega um valor baixo aqui, tá, gente? Você está dividindo por um valor menor, isso daqui vai dar um N maior, tá, gente? Esse N é o fator multiplicativo, então, ou seja, né, ó, eu tô aumentando aí, ó, a quantidade de corrente que esse amperímetro pode medir, tá certo? Vamos ver um exemplo aqui, né? Ó, esse daqui, tá, gente, ele tem 3 fundos de escala, ó. Tá vendo aqui, ó? Desculpe, ó. Tem 3 fundos de escala. Um mede 1 ampere, o outro 0,01 ampere e o outro 1 centésimo de ampere aí, né, ó, tá? Então, ó, para isso nós temos aí uma chave seletora. Lembra que eu mostrei aqui para vocês, gente, ó? Quando vocês estão medindo corrente elétrica, ó, eu tenho algumas posições aqui na chave, tá? Ó. Essa chave é essa daqui, ó. Tá certo? Então você quer medir correntes aí, ó, de 20 miliamperes, tá aqui, ó. 200 miliamperes, tá aqui. E aqui corrente 10 amperes, tá certo? Então você tem aqui uma escala que você seleciona aqui, ó, até, se você vai medir uma corrente, por exemplo, né, às vezes você está medindo com uma escala muito alta, tá? E aí o seu amperímetro indica 0, como ele está indicando aqui. Aí você vai diminuindo, ó. Diminui, tá 0 ainda, a corrente está muito baixa, deixa eu diminuir, tá? Então cada vez mais que você vai diminuindo, né, o amperímetro vai ficando mais sensível, vamos dizer assim, para correntes menores, tá? Então chega um determinado momento que ele indica aí o valor, tá bom? Então, ó, vamos dizer que se eu ligar a chave aqui no 1, o que vai acontecer, pessoal?
eu estou colocando uma resistência que vale 1/9 da resistência do galvanômetro, né? Ó, tá certo? Então, se eu utilizasse essa fórmula aqui, ó, chave no 1, tá, gente? Se eu utilizasse essa fórmula aqui, o que vai acontecer? Ó? N vai ficar 1 mais resistência do galvanômetro dividido pela resistência do desvio, né? Ok? Que vale 1/9 do valor da resistência do galvanômetro. Então, como é que eu resolvo isso daqui, né? Ficaria 1 mais RG vezes, né? Ó, vamos inverter essa fração aqui, ó. Vai ficar 1 sobre RG, ó. Então, o meu fator multiplicativo, gente, seria 10, tá certo? Então, isso quer dizer o quê? Que eu conseguiria medir uma corrente elétrica 10 vezes maior do que a corrente elétrica que está passando aí no galvanômetro, certo? Então, vamos dizer, a corrente do galvanômetro aqui, ó, vale 1 miliampere, né? Faço vezes 10, tá? Vezes 10. Eu vou conseguir medir aí 1/100º de ampere. Tá certo? E aí vocês vão fazendo o mesmo processo, tá, gente? E se fosse na chave na posição 2? Tá? Então aqui, ó, posição 1, só para não confundir aí, tá? Posição 2. Se a chave ficasse na posição 2, fazer uma conta um pouco mais rápida agora, né? Ó. O que vai ficar? Não vale 99 aqui, ó? Então, o meu fator multiplicativo iria dar 100. Então, ou seja, quer dizer que na posição 2, eu consigo medir uma corrente elétrica 100 vezes maior do que essa. Ó. Tá certo? Então, vou multiplicar por 100, eu já vou conseguir medir 0,1 ampere. Tá? Então, ele, na posição 2, ele vai estar aqui nessa escala aqui, ó. Certo? Esse daqui, gente, é um multímetro analógico, né? Um galvanômetro, né? Ó, de ponteiro, tá certo? Esses aparelhos hoje em dia, né? Eles são digitais, né? Ó, tá? Mas nós temos aparelhos analógicos aí também, tá certo? E aí, gente, se eu colocasse na posição 3, tá? Ficaria 1 mais 999, ficaria um fator multiplicativo 1000. Então, ou seja, iria medir uma corrente 1000 vezes maior do que essa. Tá? Então, iria medir 1 ampere aí. Ó. Certo? Então, esse daí ó, é o amperímetro aí. Tá certo? Vamos para um exemplo aí. Ó. Nós temos aí um galvanômetro fundo de escala de 1 mA, tá? Ele tem aí uma resistência de 10 ohms. E a partir dele, nós vamos construir um amperímetro cujo fundo de escala seja 10 amperes, né? Associando a ele uma resistência auxiliar. Né? Então, ó, essa resistência auxiliar seria essa resistência aí de desvio aí que nós temos, né, gente? Então, ó, que acontece, pessoal? Ó, se chega 10 amperes aqui, né? Ó, se o meu amperímetro vai medir 10 amperes, tá? Ó, então vamos dizer aqui que chega 10 amperes aqui. Tá? O que vai acontecer? Ó? Se chegar 10 amperes aqui, gente, o meu galvanômetro, ó, ele aguenta 1 miliampere. Tá certo? Então, ó, o fundo de escala dele, ó, o máximo que ele aguenta seria 1 miliampere. Quanto que vale 1 miliampere? Ó? É isso aqui, ó. É 1 milésimo de ampere. Tá? Então vem 1 milésimo de ampere para cá, o restante vai vir para onde? Para essa resistência aqui, ó, né? Para a resistência do desvio. Então aqui, gente, nós vamos estar recebendo aí 9,999 amperes, tá?
a grosso modo, tá, gente, eu poderia falar que tá vindo os 10 amperes para cá, né? Ó, a gente considerando aí algarismos significativos, né? Ó, eu posso falar aí que a corrente do desvio, né? Ó, 10 amperes aí. Tá ok? Pessoal, aí na letra B, ó, qual a resistência do desvio, né? Ó? Qual a resistência que eu vou ter aqui, né? Ó? Essa palavrinha aqui indica desvio, tá, gente? Por isso que eu tô falando desvio aí para vocês, tá ok? Então, ó, qual a resistência dele? Gente, o que nós vamos fazer, ó? Aqui eu não tenho uma ligação em paralelo. Eu já não comentei com vocês que ligação em paralelo a tensão é a mesma? Então eu posso falar que a tensão do galvanômetro é igual à tensão que eu vou ter aí no desvio. Tá certo? O que seria a tensão, gente? Não é resistência vezes a corrente? Tá? Então eu vou pegar a resistência do galvanômetro, corrente do galvanômetro, e aqui eu vou pegar a resistência do desvio, né, vezes a corrente que passa por ele. Então nós vamos pegar aí esses valores aí, tá? A resistência do galvanômetro está aqui, ó, vale 10. A corrente que passa nele é essa minúscula corrente aí, né, gente? E a resistência que eu estou querendo descobrir, né, ó, qual a corrente que passa nele, né, ó? Eu considerei 10 aí, né, ó. Então, ou seja, olha aqui, gente. Acaba cancelando esse 10 aqui, ó. Então, a resistência do meu desvio, ó, seria uma resistência de 1 miliohms, né, ó. Esse valor aqui, né, ó, 0,01 ohms, seria a mesma coisa que 1 miliohms. Tá certo? Então tá aí. Depois, pessoal, considerando uma corrente de 1 ampere, né, que queda de tensão ele provoca no circuito? Pessoal, o galvanômetro ele só aguenta essa corrente aqui, ó. Então vamos dizer, eu já comentei com vocês que aqui é uma ligação em paralelo, né? Tá? Então a mesma tensão que eu vou ter aqui, eu vou ter aqui embaixo. Então é só pegar os valores do galvanômetro, gente, ó. Nós não temos a fórmula assim, né? Ó. U é igual a R vezes I, não é isso? Se eu pegar aí a tensão aí do galvanômetro, tá? Os valores dele, eu vou utilizar para o desvio também, certo? Então, ó, resistência aí do galvanômetro, a corrente, aliás, né, a corrente do galvanômetro é essa, e a resistência do galvanômetro é essa daqui, ó, certo? Então, multiplicando isso daqui, gente, eu vou ter 0,01 volts, né, ó. Então, ou seja, tá, gente, é aquilo lá que eu tinha comentado com vocês, né, ó. Nós estamos, quando nós vamos ligar um amperímetro, né, nós temos que ligar em série. Então, para ele ter um funcionamento normal, eu tenho que ter uma resistência bem baixa, né? Ó. Para quê? Para que tenha uma queda de tensão bem baixa nele, ou seja, ele não interfira no circuito elétrico, tal. Que é isso que está acontecendo aí, ó. Ele tem uma queda de tensão bem baixa nele, ó. Ele não vai interferir aí nos demais componentes do circuito, né? Quando você vai medir alguma coisa, né? Você quer que o instrumento que você está utilizando não interfira aí no circuito que você está medindo, né? Tá ok? Bom, pessoal, vamos falar aí do voltímetro agora, tá? Pessoal, o voltímetro, ele é um galvanômetro, tá? Mais um resistor em série, e aí nós vamos ter aí o voltímetro, tá ok? Então, ó, como é que seria o meu voltímetro, tá? Ó, diferente do amperímetro, né? O amperímetro ele tem uma resistência em paralelo, o voltímetro não. Ele tem a resistência em série, tá certo? Então vamos dizer,
eu tenho aqui, né, ó, corrente do galvanômetro. Essa corrente aqui, gente, ela não tem outro caminho para seguir, ó. Então ela vai passar aqui, ó, pelo galvanômetro e vai passar por esse resistor, que é um resistor auxiliar, tá, gente? Esse resistor aí que vai nos ajudar a fazer a medição aí em volts, tá? De um determinado ponto do circuito aí, tá ok? Então, ó, nós temos aí um outro fator multiplicativo, tá, gente? Aqui nós temos aí o M, tá? Então, a tensão U seria a tensão aí desse resistor auxiliar aqui, né? Ó, desculpe, a tensão do galvanômetro vezes esse fator aí multiplicativo aí que nós falamos, tá ok? Esse fator multiplicativo nós podemos calcular dessa maneira aqui, ó. Tá certo? Então, ó, eu poderia até substituir esse valor aqui nessa fórmula aqui, ó. Tá? Substituir aqui no lugar do M, né? E a gente teria uma outra fórmula aí, certo? Mas vamos ver como é que funciona isso daí, ó. Aqui eu tenho um voltímetro, tá, gente? O voltímetro aqui eu tenho diferentes fundos de escala, tá? Ó. Essa primeira escala aqui mede 1 volt apenas. A segunda escala mede 10 volts. E a terceira escala mede 100 volts. Tá? Então são as posições das chaves aí que vai dar para mim esses valores aí. Tá certo? Então vamos ver. Se eu tiver com a chave na posição 1, tá, gente? Aqui em cima, ó, o que vai acontecer? Ó? Eu vou ter essa resistência mais essa. É uma ligação em série, tá? Então vou ter uma resistência aqui, ó. O 1 mais 9, eu vou ter uma resistência equivalente 10 RG. Tá certo? Se tiver na posição 2, o 1 mais 99, 100 RG. E assim por diante. Tá certo? Então vamos ver. Aqui na posição 3, gente, eu poderia medir aqui uma tensão 1000 vezes maior do que a tensão limite do galvanômetro aí. Tá certo? Então, olha lá, ó, o meu galvanômetro ele tem uma tensão aí de 0,1 volt. Então, o que eu faço? 999 mais 1 vai dar 1000. Então, eu vou multiplicar essa tensão aqui por 1000. Então, eu posso medir nessa escala, ó, 1000 vezes esse valor. Então, vai dar 100 volts aqui, ó. Posição 3 seria aqui, ó, 100 volts. Tá? E se eu colocasse aqui na posição 2, 99 mais 1 vai dar 100. Então eu vou conseguir medir uma tensão 100 vezes maior do que essa. 100 vezes 0,1, 10. Então, posição 2 da chave está aqui. E a posição 1, essa daqui que sobrou aqui. Ó. Tá certo? Beleza, gente. Vamos ver como é que funciona isso aí no exercício, né? Então, ó, segundo exemplo aí para vocês. Vamos dizer que eu tenho aí um galvanômetro, ele possui um fundo de escala de 1 mA e resistência de 0,2 ohms, tá? Então, deixa eu colocar esses valores aqui. Ó. Então, ele aguenta aqui 1 mA e ele tem uma resistência de 0,2 ohms, tá? Qual deve ser o valor da resistência do desvio aqui em cima, tá, gente? Para que ele possa medir correntes elétricas de 10 amperes. Pessoal, para ele medir uma corrente de 10 amperes, imagine aqui que vai chegar aqui no circuito, ó, 10 amperes. Tá? O que vai acontecer? Ó? 1 miliampere vem para cá. O que é 1 miliampere, gente? É isso aqui, né? Ó. Então, ou seja, o restante, pessoal, vai para cá. Vai para essa resistência, vai para o desvio. Tá? Então, que corrente que vai vir aqui para cima, gente? O restante, ó, 9,999 ampere. Tá? Gente, posso considerar isso daqui 10 amperes, né, gente? Ó, a corrente, né, foi descontada muito pouco aqui, ó. Tá ok?
Então, ó, lembra que eu tinha comentado com vocês, né, ó, que essa ligação é uma ligação em paralelo. Se a ligação é em paralelo, eu tenho que a tensão do galvanômetro é igual à tensão do desvio, certo? A tensão que eu tenho aqui embaixo vai ser a mesma que eu vou ter aqui em cima. O que seria isso daqui, gente? Resistência do galvanômetro vezes a corrente, e aqui também, né? Ó, resistência do desvio vezes a corrente dele. Tá certo? Eu vou considerar essa corrente 10, tá, gente? Porque não faz sentido a gente fazer uma conta com esse valor, né? 9,999. Então, ó, resistência aí do galvanômetro, ó, ele deu aqui em cima, 0,2. Corrente, 1 mA, tá? Resistência do desvio, é o que eu estou querendo descobrir, né? A corrente que passa por ele, 10. Certo? Então, gente, ó, aqui eu vou ter 2, vamos colocar em potência, né, gente? Aqui eu tenho 2 vezes 10 a menos 1. Aqui eu tenho 1 vezes 10 a menos 3. Certo? Então aqui eu vou ter 2 vezes 10 a menos 4. Continuar aqui do lado de cá, ó. E vou passar esse 10 aqui dividindo. Então essa resistência aí, né, ó, do meu desvio vai ser 2 vezes 10 a menos 5 ohms, tá certo? Essa é a resistência que tem que ter o desvio. Gente, uma resistência bem menor, tá, gente? Para chamar toda a corrente para ela, tá? Lembra que eu falei para vocês, né, gente, que para eu ter uma corrente elétrica sendo toda desviada para cá, isso daqui tem que funcionar praticamente como um curto-circuito, tá? Ó. Ou seja, ter uma resistência muito baixa aqui, ó, esse desvio aí, ó. E é isso que deu, tá, gente? Uma resistência bem baixinha aí, tá bom? E agora, para a gente finalizar nossa aula, gente, ó, letra B. Qual deve ser o valor da resistência para que ele possa medir uma tensão até 100 volts, tá? Pessoal, tensão de 100 volts, ó, aqui eu tenho o voltímetro, tá, gente? Tá aqui o voltímetro, certo? A corrente ela é a mesma, como eu comentei com vocês, né? Aqui é a resistência do galvanômetro e aqui é a resistência auxiliar que nós falamos, né? Tá? Então, ou seja, pessoal, ó, se ele quer medir aí uma tensão de até 100 volts, o que eu posso falar? Ó? Que a tensão total, né, teria que ser a tensão aí do galvanômetro mais a tensão desse resistor auxiliar. Tá? Quando eu tenho duas resistências, a tensão não vai dividir por elas, né? Tá certo? Então, ó, eu teria que ter uma situação igual a essa daqui, tá? Ó. Então, esses 100 volts aí, gente, vai ter que ser uma parte aqui e uma parte aqui, tá? Então, vamos lá. Tensão total, então, 100 volts, é o que eles estão falando aí que eles querem medir, tá? O que é a tensão do galvanômetro, gente? Eu vou pegar aí novamente, ó, resistência vezes a corrente que ele aguenta. Ó. Vou pegar a resistência vezes a corrente. Tá ok? Qual que é a tensão da minha resistência auxiliar? Tá, ó? Seria o valor dela, né, ó, a resistência vezes a corrente. A corrente aqui, ó, 0,01 ampere. Pessoal, eu vou colocar esse 001 aí em evidência, ó. Ok? Então, vou pegar isso aqui e dividir por 001, né, ó. 100 dividido por 0,001 vai dar 100 mil. Tá? Então, ou seja, vai dar 100 mil, né,
Só que daí eu vou fazer 100.000 vezes menos, né? Teria que fazer menos 0,2, tá, gente? Também é outra coisa que não faz sentido a gente fazer essa conta, tá? Então deixa 100.000 mesmo, tá? Eu fazer menos 0,2 não vai alterar o meu resultado aí, tá? Então eu poderia falar que a resistência aí do meu desvio vale, né? Se você quiser representar aí em potência base 10, né? 1 vezes 10 à quinta ohms. Certo, pessoal? Ok? Então, né, percebam que eu tendo uma resistência bem alta, o que vai acontecer? Ó? Praticamente toda a tensão, gente, vai estar caindo na minha resistência aqui, ó, na resistência auxiliar. Não vai ter uma queda de tensão muito grande no galvanômetro, ele vai poder fazer a sua medição da maneira correta, tá certo? Ó, sem estragar aí o aparelho, tá ok? Bem, pessoal, por hoje é só. Até a nossa próxima aula, gente. Bons estudos aí para vocês. Até mais.